assim, um trabalho bem feito, de qualidade, e um trabalho profissional, tem pessoas que perguntam assim, puxa, mas não é um desperdício você gastar tanto dinheiro para fazer um disco? Vai lá para os Estados Unidos, uma grande orquestração, mas é por causa desta qualidade, desse trabalho profissional, que eles conseguiram entrar no Paládio. Então, se as pessoas que falam a respeito de coisas seculares que não levam a nada, que não preenchem o vazio do nosso coração, elas fazem com qualidade, muito mais nós que somos os pregadores da palavra, que temos o conteúdo e que temos uma mensagem, devemos falar com qualidade, porque foi pela qualidade que eles conseguiram entrar num paládio e convencer pessoas assim do meio artístico a ouvir e abrir as portas para a música evangélica. Eu acho que muito mais nós devemos buscar essa qualidade, porque nós estamos falando nada mais, nada menos do que de Deus, né? Exatamente, exatamente. Agora, conta um pouco a respeito do programa do Gugu. Como que aconteceu para vocês cantarem no programa do Gugu? Bom, isso já faz Antes, um pouquinho. Quantas pessoas aqui presentes assistiram o programa do Gugu em que a Alessandra cantou? Muito bem, então vocês sabem que nós estamos conversando. Foi uma coisa meio em cima da hora, eu acho que por isso vocês não souberam. Nós conversamos, não sei, de certo vocês devem conhecer o irmão Orlando Macrini, ele cuida da parte do programa de domingo. E era um domingo de Páscoa, nenhum dia melhor para a gente poder falar de Jesus Cristo. E ele aproveitou o gancho, nos ligou na terça-feira e falou assim, olha, eu tenho espaço para vocês no domingo. Então isso era terça-feira, seria complicado e até certo ponto impossível nós podemos avisar as pessoas. Então por isso que poucas pessoas viram. Mas muitas pessoas ligaram de susto lá e acharam. Mas foi uma experiência maravilhosa, porque pessoas que jamais viriam um programa desse, talvez, ou nem ao Paládio, ou que nem gostariam de ouvir alguma coisa falando de Jesus Cristo, ligaram a televisão e escutaram. Para aquelas pessoas que não assistiram, foi assim, foi um bloco muito dividido. Então, teve um bloco, veio comercial, depois que voltou do comercial, houve uma reportagem sobre a cidade Nova Jerusalém, no Nordeste, que faz encenação sobre a paixão de Cristo na época da Páscoa. Logo em seguida foram mostrados 7 quadros de Jesus, com uma ovelhinha, com uma flor, e sorrindo e tal. E logo em seguida eu cantei a música Braços Abertos. Não completa, porque na televisão o tempo corre diferente. Então eu cantei 5 minutos da música, que ela tem 6 e pouquinho, né? E daí veio o comercial novamente. E nós tivemos algumas respostas de pessoas não cristãs, pessoas que não acreditavam em Jesus Cristo, e que hoje estudam a Bíblia, e algumas delas até frequentam a igreja. E aí está, Edson, uma prova muito grande dessa questão que você me perguntou no início da questão da comunicação. Quando eu estava ali do lado, olhando a televisão, que eles têm um monitor que fica medindo o Ibope. E a Globo subia, o SBT descia, e o Gugu entrava lá e fazia. Aquilo é uma guerra realmente. E ele vai mudando o quadro, assim, ele tem uma sequência programada, de repente ele percebe que o Ibope dele está caindo, ele muda tudo. Era para ela cantar às 4 horas, ela entrou 2h30. E à medida que aquele traço do Ibope sobe, entrou antes, né? Sobe e desce, ele vai mudando. E enquanto ele falava, ele mostrava os quadros de Jesus, a marcação do SBT estava em 16 pontos. Que já estava maior que a Globo, o Faustão estava nos 15. Para vocês terem uma ideia, um ponto, lá em São Paulo, significa 40 mil aparelhos de televisão ligados. Um ponto. Se vocês multiplicarem isso por 4 pessoas assistindo, você tem 160 mil pessoas por ponto. 10 pontos, 1.600.000 só em São Paulo. A música começou, 30 segundos, 17, 45 segundos, 18. Quando bateu, na hora do coro, o Ibope estava 23. E eu faço uma pergunta a vocês. A Alessandra estava lá, mas como podia ser qualquer outra pessoa, podia ser um pastor, podia ser um cantor. Se nós tivéssemos 2 pontos de Ibope numa televisão e estivéssemos alcançando 80 mil aparelhos de televisão semanalmente, o que seria desta igreja hoje? Naquele dia, meus irmãos, a gente fazendo as contas rapidinho ali, não só em São Paulo e Brasil, nós calculamos aproximadamente 20 milhões de pessoas que durante 4 minutos e meio, 5 minutos, ouviram falar de Jesus. Uma coisa rápida, breve, mas foram 20 milhões. Esse é o segredo da televisão. Na outra semana, depois que vocês cantaram, lá no Está Escrito, nós recebemos alguns telefonemas
de pessoas que estavam achando que o programa do Pastor Bulhão, Está Escrito, estava num outro horário. Porque eles ligaram e viram a Alessandra Canto. O Está Escrito mudou, mas depois, em vez do Bulhão, era o Gugu. Então, eu falei assim, ou o Gugu se converteu, ou o Bulhão botou uma peruca loira, né? Muito bem. Arenei, você sabe que existem muitos grupos musicais no Brasil e existem poucos compositores e poucos produtores para tantos grupos. Você sabe a dificuldade de você ter um repertório inédito e as pessoas vivem, quem sabe, atrás de você. Agora, como produtor, eu sei que você tem gravado outros discos para outros grupos, mas existem tantas pessoas que gostariam de ter um disco gravado. O que você falaria para essas pessoas que precisam de repertório e precisam de um disco gravado? Qual o conselho que você daria, o caminho mais fácil para isso acontecer? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, antes de entrar na questão assim, mais prática, eu acho que a pessoa que grava um CD hoje, ela não deve ter preocupação se ela vai ganhar dinheiro com aquilo ou não. Ela não deve estar preocupada se ela vai fazer sucesso ou não. Porque o sucesso, seja ele espiritual, seja ele emocional, financeiro, ele é uma bênção de Deus. E ele não depende do nosso interesse. Eu posso estar muito interessado em fazer uma coisa e nada dá certo, porque se Deus não quer, aquilo não acontece. Então eu acho que a primeira coisa que alguém que está interessado em gravar, em cantar, essa pessoa deve ter a disposição de se colocar na mão de Deus e deixar que Ele dirija as coisas de uma forma natural. Nós nunca planejamos isso. Nós nunca forçamos, nós nunca ligamos para uma pessoa dizendo, escuta, dá para cantar? Eu acho que Deus tem um plano para a nossa vida e a gente tem que esperar que ele aconteça. Então eu acho que essa é a primeira coisa. No que diz respeito a essa parte, nós temos, infelizmente, poucas pessoas realmente dentro da nossa igreja. Todos vocês conhecem as pessoas que estão aí escrevendo, e realmente a pessoa não tem muita opção. Ou ela vai buscar fora do Brasil, ou ela liga para o Flávio, para o Lineu, para o Jader, ou para mim, ou para como é o nome daquele rapaz lá de São Paulo? Me passou o nome dele agora. O Silmar, o Cleiton, né? O Rony, enfim, são vários músicos hoje que estão surgindo e não tem muito jeito. Realmente tem que fazer contato e a gente tem feito bastante coisa. Eu sei, essa semana mesmo falei com o Jader, ele estava escrevendo para várias pessoas diferentes da mesma forma eu. Então tem que falar e ter um pouco de paciência, porque às vezes não dá para atender todo mundo, né?